Olá, olá, meus queridíssimos alunos e alunas da FUCAP, da matéria da disciplina de Direito Penal 3. Vamos dando continuidade então ao nosso conteúdo, sendo que nós na aula passada concluímos a análise de todo o capítulo referente aos crimes contra a vida. Então vimos lá o crime de homicídio, vimos o induzimento, a instigação, o auxílio ao suicídio e à automutilação, vimos o crime de infanticídio e concluímos nossa análise com o crime de aborto. A gente passa agora a um próximo capítulo, ainda dos crimes, do título referente aos crimes contra a pessoa, só que dessa vez nós vamos analisar aqui o crime de lesão corporal, que está aí no seu artigo 129. Então esteja aí em mãos com seu Código Penal atualizado, né, obviamente, e como houve muitas atualizações recentes, eu recomendo que vejam o Código Penal disponível nas redes sociais, aí, particularmente na internet, no site do planalto.gov.br. Aí você não corre risco de pegar algo que não tem uma alteração recente. Temos também a doutrina que já foi mandada para vocês aí, do nosso querido professor Rogério Sanches, do livro de Manual de Direito Penal, parte especial, e que a gente compartilhou com vocês, ok? Bom, no artigo 129 nós vamos verificar aqui então um capítulo exclusivamente destinado à análise das lesões corporais, em todas as suas modalidades. Se vocês forem dar uma manuseada agora aí, peguem aí, quem não pegou, dá um pause, vai lá e busca o Código Penal, abra aí no seu smartphone, no seu computador. O artigo 129 vai trazer a lesão corporal no caput do artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Essa é a figura da lesão corporal de natureza simples, a lesão corporal dolosa simples. O parágrafo 1º, só estou fazendo um panorama do que a gente vai estudar na aula de hoje, tá ok? Em 2 ou 3 blocos pelo menos. Logo no parágrafo 1º nós temos a figura da lesão corporal de natureza grave. Então o parágrafo 1º traz aí 4 hipóteses de lesão corporal de natureza grave. O parágrafo 2º tem ali elencadas hipóteses de lesão corporal de natureza gravíssima. Embora o Código Penal não traga essa nomenclatura, lesão corporal de natureza gravíssima, comportando ali o parágrafo 1º e o 2º e dizendo que todas elas são lesões corporais de natureza grave, o parágrafo 2º, segundo a doutrina, foi nomeado essas hipóteses foram nomeadas de lesões corporais de natureza gravíssima. Então são 5 hipóteses que nós vamos estudá-las também. O parágrafo 3º traz a lesão corporal seguida de morte, a lesão corporal em que há o resultado morte. Vamos estudar também. Temos aí no parágrafo 4º um caso de diminuição de pena, que é uma hipótese minorada ou uma hipótese em que há uma causa de diminuição, uma hipótese de lesão corporal privilegiada no parágrafo 4º. Temos uma situação de substituição da pena no parágrafo 5º. Parágrafo 6º nós temos a lesão corporal culposa, vão acompanhando por favor. Parágrafo 7º temos uma causa de aumento de pena que remete lá ao crime de homicídio, portanto são hipóteses semelhantes àquelas que nós temos para o crime de homicídio. E no parágrafo 7º, no parágrafo 8º, 9º, né? Na verdade, no 8º nós temos o perdão judicial, também que remete ao crime de homicídio, já falamos sobre isso, vamos repetir hoje. Parágrafo 9º temos aí hipóteses de violência doméstica, quando a lesão corporal é praticada no ambiente de violência doméstica ou familiar. Tá? Então, temos aí o parágrafo 10º, o 11º, o 12º, perfeito. Nós vamos estudar todos eles nessa nossa aula de hoje, tá bom? Vamos fazer as considerações iniciais aqui, que se aplica a todas as hipóteses dessas considerações iniciais de lesão corporal, tá bom? Então aqui o que se visa proteger com o crime de lesão corporal, obviamente que é a incolumidade física da pessoa natural, da pessoa humana. Incolumidade vem de incólume, ou seja, integridade, que está íntegro, não há qualquer tipo de dano, de lesão, a incolumidade da pessoa, a sua saúde, a sua integridade corporal. Esse é o bem jurídico que se quer proteger. Essa é a objetividade jurídica do crime de lesão corporal. Então essa saúde corporal, essa incolumidade física é protegida tanto na sua dimensão física, corporal, fisiológica e até mesmo
mental. Então engana-se, existem danos que possam ser causados à saúde mental da pessoa, que estão sim protegidas pelo crime de lesão corporal. Bom, então nós temos a classificação em dois aspectos. Nós temos um elemento, as lesões corporais sendo classificadas dentro de um elemento subjetivo e dentro de uma questão relativa à sua gradação, à sua intensidade. Ok, gente? Então vamos lá. Com relação a esse elemento subjetivo, tá? Diz respeito a ser doloso, ser culposa, ou seja, é o elemento volitivo do agente que pratica a conduta, do sujeito ativo, nós temos ela classificada em dolosa simples, que é aquela do caput, do artigo 129. Nós temos ela dolosa qualificada, que estão previstas hipóteses no parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 129. Nós temos ela como uma classificação também como dolosa privilegiada, que estão lá as hipóteses no parágrafos 4º e 5º do artigo 129. Nós temos a lesão corporal culposa no parágrafo 6º, e são essas as hipóteses, as modalidades segundo o elemento subjetivo, o elemento vontade do agente. Tem uma outra classificação trazida pela doutrina também, com relação à intensidade, ou seja, a gradação, o grau dessa lesão, a gravidade dessa lesão. E nós temos ela leve, do caput, nós temos a grave, a gravíssima e a lesão corporal seguida de morte. Então essas são hipóteses, grave e gravíssimo seguido de morte, são hipóteses qualificadas. Se eu não tiver hipóteses qualificadas, por exclusão, eu tenho a lesão corporal de natureza leve, que é a do caput do artigo 129. Ok, então vamos lá, pessoal. É importante a gente saber essa distinção da lesão leve, lesão grave, gravíssima e seguida de morte, essas gradações, se ela é culposa, se ela é dolosa, porque nós temos uma distinção da legislação, inclusive no aspecto processual, a respeito do tratamento para esses crimes aqui. Por exemplo, a lesão corporal, eu sei que vocês não viram ainda, ou talvez não tenham visto, o Direito Processual Penal 1, vocês vão ver lá os juizados especiais, vão ver algumas coisas relativas a processo, mas, por exemplo, a lesão corporal dolosa leve e a lesão corporal culposa, elas são de menor potencial ofensivo. Para elas, exige-se representação do ofendido, porque são de ação penal pública condicionada à representação. Cabe instituto com a transação penal, em razão da pena máxima não exceder a 1 ano, tá certo? Transação penal cabe quando não excede a 2 anos a pena máxima, mas aqui nós temos penas que não excedem a 1 ano de pena privativa de liberdade e que, portanto, caberia a transação penal, que a pessoa sequer responde ao processo se submeter a algumas condições ali propostas pelo Ministério Público ou pela vítima ali, que é autor da ação penal. Ok, gente? Só fazer algumas considerações para vocês entenderem que há distinções. Por exemplo, as lesões corporais dolosas qualificadas, elas não admitem, não exigem representação de ninguém, elas são de ação penal pública incondicionada. Então isso nós vamos analisando no decorrer da nossa matéria. Ok, começando então já falamos do bem jurídico que é protegido, que é a integridade corporal e a saúde da pessoa, a incolumidade fisiológica, corporal, mental do indivíduo, do ser humano. Sujeitos agora do crime. Sujeitos podem ser ativo ou passivo, não é isso? Sujeito ativo, qualquer pessoa. Qualquer pessoa é um crime comum em relação ao sujeito ativo, porque não exige-se aqui nenhuma qualidade especial daquele indivíduo que vai ser o sujeito ativo do crime de lesão corporal. O sujeito passivo é a pessoa humana, com vida, não é isso? Que tem a sua integridade preservada, tem a sua saúde a ser preservada. Essa pessoa que pode ser a vítima do crime de lesão corporal e, portanto, em regra, o crime de lesão corporal ele é de sujeito passivo também comum, porque qualquer pessoa pode ser sujeito passivo do crime de lesão corporal, certo? Não exige-se qualidade especial desse sujeito passivo do crime de lesão corporal, a não ser que estejamos diante de algumas das hipóteses ali que especificamente exijam uma qualidade do sujeito passivo. Por exemplo, nós vamos ter um caso de lesão corporal de natureza gravíssima em que há resultado aborto. Se há resultado aborto em decorrência da lesão corporal, significa que essa vítima necessariamente há de ser uma mulher grávida. É óbvio, não é isso? Nós temos hipóteses majoradas, por exemplo, em que a vítima é menor de 14 e maior de 60. Então, nesse caso,
dessa lesão corporal dolosa majorada, exige-se que a vítima seja alguém com uma qualidade especial, que é a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Fora essas hipóteses, obviamente, que o crime é comum. Perfeito? É só observar ali a majorante, a qualificadora, se ela exige ali uma qualidade especial do sujeito passivo, situação então em que esse crime de lesão corporal nessas condições seria próprio quanto ao sujeito passivo. Perfeito, perfeito então. Dando continuidade, vamos lá. A questão da autolesão, pessoal. Eu lesionar a mim mesmo. Ou seja, a pessoa que lesiona a si própria. Essa pessoa ela está sujeita a uma responsabilização penal? Já falamos que não, não é isso? Vamos lá. A autolesão a um bem jurídico que é meu não está na esfera ali de proteção do direito penal. Porque o direito se preocupa com lesões a bens jurídicos alheios. Os bens jurídicos alheios é que são protegidos pelo crime, por qualquer forma, qualquer campo do direito.